Eu pretendo agora, presidente Rubem Figueiredo, fazer uma rápida abordagem sobre alguns itens do pronunciamento da presidente Dilma do final do ano. Por exemplo, ela afirmou: as dificuldades que enfrentamos aqui dentro e lá fora não foram capazes de interromper o ciclo positivo que vivemos e que tem garantido que a vida dos brasileiros melhore gradativamente a cada ano. Aí nós vamos ver as manchetes dos jornais, na sequência do pronunciamento da presidente Dilma. Banco Central reduz projeção de crescimento da economia do Brasil a 2,5% em 2013. Brasil terá quarto ano seguido de crescimento abaixo da América Latina, prevê CEPAL. Aí nós vamos para uma reportagem com alguém no supermercado. No carrinho do supermercado, o Rodrigo leva hoje apenas o básico, a projeção da Confederação Nacional do Comércio e que os preços aumentem 7,4%. Aí ele diz: o que eu gastava antes, eu estou gastando bem mais agora. Vendo os preços das coisas, é um absurdo e inviável. Ou seja, o Rodrigo quer afirmar que o aumento não foi apenas de 7,4%, que foi muito mais do que 7,4%. E eu tenho aqui, depois posso até ler algum dos números, né? Uma relação da inflação sobre os alimentos no ano de 2013. Tomate, por exemplo, 60%, repolho 58%, açaí 55%, cebola 54%, enfim, há aqui a relação da inflação impactando fortemente na alimentação do povo brasileiro. Eu vou continuar, senhor presidente, fazendo referência a alguns dos itens do pronunciamento da presidente. Mas quero dizer que logo após o pronunciamento, na TV, houve uma pesquisa indagando. Em pronunciamento na TV, Dilma diz que o Brasil termina 2013 melhor do que começou. Você concorda? Veja a resposta dos brasileiros a essa indagação. Sim, o Brasil está melhor, 13,51%. Não, o Brasil piorou, 63,75%. Não, o Brasil continua do mesmo jeito em relação ao começo do ano, 21,01%, e não sabe 1,73%. Portanto, 63,75% afirma que o Brasil piorou e melhora apenas 13%. Então não é a oposição que está afirmando que o governo fracassa em praticamente todas as áreas. Mas as manchetes a que me referia prosseguem. Banco Central reduz projeção de crescimento da economia para 2014. Brasil terá quarto ano seguido de crescimento abaixo da América Latina. E chegamos a outra afirmação da presidente. Sinto alegria de poder tranquilizar vocês, dizendo-lhes que entrem em 2014 com a certeza de que seu padrão de vida vai ser ainda melhor do que você já tem hoje. Alcançamos o melhor índice de desemprego da história. Estamos com uma das menores taxas de desemprego do mundo. Ora, senhor presidente, trabalhar com os números, dourar a pílula, interpretar da forma que lhe agrada. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. 61 milhões de brasileiros
que constituem força de trabalho ativa, que poderiam se constituir força de trabalho ativa, estão esses brasileiros desocupados e não procuram emprego. E por isso não constam das estatísticas de desemprego. Como não constam das estatísticas de desemprego, o governo afirma que podemos comemorar o menor índice de desemprego da história do Brasil, 4,3%. Mas 61 milhões de brasileiros significam 38% da força de trabalho desocupada. Portanto, esses números é que atestam a realidade, não aqueles que o governo divulga. Esses números são também do governo, porque são revelados pelo IBGE. Não são aleatoriamente escolhidos pela oposição política. São números registrados nos anais do Poder Executivo através do IBGE, que tem esta responsabilidade. Portanto, o pleno emprego no Brasil é uma falácia. Essa história de que é o menor índice de desemprego da história é uma falácia. Não é verdade. Continuamos nossa luta constante contra a carestia. E eu já antecipei alguns fatos que demonstram essa luta do governo tem sido uma luta incompetente. Veja, alimentos ficam... As manchetes. Alimentos ficam mais caros e prévia da inflação oficial acelera. Inflação salga alimentos básicos como farinha de mandioca e feijão. Inflação de alimentos e bebidas em forte aceleração em prévia de outubro. Carne é vilã. Enfim, que luta é esta contra a inflação? Se há luta, está havendo fracasso. Nisso o governo tem uma ação firme. Atuou nos gastos e garantiu o equilíbrio fiscal. Atuou na redução de impostos e na diminuição da conta de luz. Bem, não é preciso dizer. O brasileiro sente na própria cara. Nova tabela do imposto de renda aumentou a cobrança de impostos sobre salários. A manchete dos jornais, as manchetes dos jornais informaram no início do ano aumento de impostos. E nós estamos aqui combinando aumento de impostos com inflação. As manchetes sobre o aumento da inflação e o aumento dos impostos. Mas o discurso da presidente em dezembro dizia algo totalmente diferente. Eu não vou repetir as manchetes dos jornais sobre inflação e também sobre o aumento de impostos, como para dar um exemplo, o governo eleva para 6,38% IOF nos pagamentos com cartão de débito no exterior. O Brasil cobra muito e devolve pouco. É o último na lista de índice de retorno nos impostos à sociedade entre 30 países com maior tributação. Veja, não é a oposição que está falando. Essa matéria está na Exame, sob o título Brasil, país com pior retorno dos impostos. Portanto, está entre os 30 países com maior tributação e está em último lugar em matéria de retorno dos impostos cobrados, porque os nossos serviços públicos estão deteriorados. Portanto, cobra muito e devolve pouco. Continuamos, a presidente agora, continuamos nossa luta incansável pela construção de um grande futuro para o Brasil, viabilizando a exploração do pré-sal e garantindo a destinação de seus fabulosos recursos para a educação e saúde. Senador Rubem Figueiredo, nós continuamos com essa cantilena.
o governo explora, sobretudo quando se aproxima a eleição, o pré-sal, que para o povo brasileiro é algo tão distante, nas profundezas do mar e talvez, para a nossa imaginação, mais distante do que possamos imaginar em matéria de profundezas do mar. E veja o que dizem aqui, como resposta à palavra da presidente, um linguajar bem popular. O Brasil comprou do Brasil uma reserva de petróleo do Brasil para ficar com 40% para o Brasil. Um grande negócio. A presidente fala como se já estivesse acontecendo, que esses recursos os recursos do pré-sal já estivessem no caixa do governo, para a saúde, para a educação. E nós não sabemos quando teremos esses recursos, quando esses recursos chegarão, e se chegarão. Dependemos do cenário internacional. Mas houve esse leilão, essa privatização. Aliás, desta tribuna, eu disse que se tratava da maior privataria da história do Brasil. O PT que condenou, que demonizou a privatização e que cometeu estelionato eleitoral ao prometer que jamais privatizaria, realizou aqui, nesse leilão do pré-sal, a maior privataria da história do Brasil. Veja o que dizia o presidente na campanha em 2010. Desde já eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. A Petrobras realmente não foi privatizada, mas o pré-sal foi privatizado. E veja, para onde foi o dinheiro desse leilão? O bônus de 16 bilhões não foi para a educação, não foi para a saúde. A presidente, no final do ano, fala em pré-sal para a educação e para a saúde. Mas para onde foi esse dinheiro resultante do leilão do pré-sal? 15 ou 16 bilhões de reais. Foi exatamente para contribuir com o superávit primário. A Globo News dizia que, desde que o Brasil marcou o leilão de Libra, já se falava que aquele dinheiro iria ser usado para cumprir a meta fiscal. O dinheiro que seria usado para fazer creches ou fazer escola e para a saúde, ele foi já pensado para isso, para cumprir a meta fiscal. Portanto, esse compromisso de saúde, de educação, é mais uma mentira do governo. E quando falamos em educação, o contraste gritante é o que gasta o governo do Brasil com estádios de futebol, com obras supostamente na direção da Copa do Mundo deste ano, aqui no Brasil. Foram 28 bilhões, e se nós gastássemos 25 bilhões em escolas, nós colocaríamos nas escolas do Brasil todos os brasileiros que estão fora delas, de 4 a 17 anos de idade. Essa inversão de prioridades não é destacada no discurso de final de ano da presidente Dilma.